Aleluia. Bom dia, irmãos. Vamos orar rapidamente. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Senhor. Honramos a Tua presença em nosso meio, ó Pai. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo fôlego de vida, pela saúde sobre o nosso corpo, Pai. E pela oportunidade que nós temos nesta manhã, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Amém. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade, pastor, de estar aqui ministrando a palavra. Que você nessa manhã possa se desconectar do mundo lá fora, porque por mais ansioso que nós possamos estar, né, não conseguimos mudar nada nesse momento. Então que você possa descansar no Senhor nessa manhã. Deixe que o Senhor fale ao seu coração. Assim como o Senhor já tem falado comigo, a partir do momento que eu fui incumbido de trazer essa palavra, que você possa descansar. Deixe toda a ansiedade de lado. Esqueça o telefone, não precisa mandar mensagem para ninguém nesse momento. Agora é uma comunhão entre nós e Deus. Amém? E o tema dessa manhã é o poder de lançar sementes. Nós estamos numa série de ganhador de almas e o Senhor trouxe esse tema ao coração do pastor. Ele nos passou essa incumbência de ministrar a respeito dessa palavra. Mas a primeira pergunta que veio ao meu coração é se de fato eu estou habilitado, capacitado para ganhar almas, lançar a palavra. Se eu pudesse traduzir esse tema, eu colocaria autoridade de pregar a palavra, de lançar a palavra. É lógico que o poder aqui, essa palavra poder, a gente pode até assemelhar com autoridade. Mas muitas das vezes aquele que tem poder não tem autoridade para falar de algo. Simplesmente está investido de um poder e o poder não se reflete em uma autoridade. Ontem à noite eu conversava com um irmão. Veja que engraçado, né? O nosso irmão Cal, pai da Gabi, e ele falava justamente sobre isso. Ele falava que ele saiu da empresa onde ele trabalhou muitos anos. Ele falava assim, eu não tenho formação em TI, eu não sei mexer no computador e tal, mas eu sou chamado para falar em reuniões. E lá eu sou mecânico. E quando eu começo a falar, eu tenho autoridade sobre aquilo que eu falo. Uau, você vê, né? Então, ele não está mais numa empresa, ele é chamado para tratar em algumas reuniões. E quando ali ele é chamado para falar de um assunto que ele domina, ele tem autoridade sobre aquilo que ele fala. E assim é sobre as nossas vidas. Temos que ter autoridade sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós pregamos. Não basta simplesmente eu ser formado em teologia, eu ter um curso no Rema, que isso vai me capacitar pura e simplesmente para falar da palavra do Senhor. Isso requer um relacionamento com Deus. Se eu simplesmente tiver um curso de teologia, eu vou falar a respeito da palavra. Frieza da lei, se assim eu posso dizer. Mas quando eu tenho um relacionamento com o Pai, eu falo com autoridade acima daquilo do curso que eu tenho. Nós vemos uma passagem que fala, que está lá em, se não me engano, em Atos, de judeus que andavam pelo caminho expulsando demônios. E ele invocava o nome do Senhor para falar, no nome de Jesus, e a quem Paulo prega, eu te expulso. E vocês conhecem essa passagem que fala que logo mais à frente aquele demônio bateu neles e expulsou eles. E falava assim, eu conheço a Jesus e conheço a Paulo. E você, quem é? Já pensou se nos dias atuais isso acontecesse conosco? Eu conheço a Jesus, mas eu não te conheço. Então assim, para que a gente possa ter uma autoridade naquilo que nós falamos, precisamos ter um relacionamento com o Pai. E aqui nós já começamos a entrar dentro do tema que é o poder de lançar a semente.
para que eu tenha o poder, a autoridade, eu preciso ter um relacionamento com o Pai. E quando eu tenho esse relacionamento, eu tenho essa autoridade, porque o próprio Senhor nos falou isso. Ele falou: e esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios. Essa autoridade nos foi dada. Então basta nós tomarmos posse. E eu falava essa semana ainda com meu filho, né? No grupo, a gente conversando, e veio uma palavra no meu coração. E eu falava para ele assim: olha, vai ter momentos que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, para que a gente possa alcançar alguns objetivos. E de fato é isso. Muitas das vezes a gente dá importância a tantas outras coisas e desfocamos daquilo que tem para as nossas vidas, seja elas no âmbito natural, seja ela no âmbito espiritual. Então veja, a palavra fala que se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ficará ele só. Mas se ele morrer, dará muitos frutos. E muitas vezes é isso que precisa acontecer conosco. Precisamos morrer para certas coisas, para que possamos frutificar, como foi cantado agora há pouco. Para que possamos dar bons frutos. E nós já vamos entrar no tema, no versículo principal da mensagem. Mas entenda, às vezes chegará coisas ou pessoas ao nosso redor para desfocar aquilo que nós temos como objetivo. Sabe, esses dias eu estava vendo um irmão falando, ele falava assim: tem certos momentos da nossa vida que chegarão pessoas interesseiras e pessoas interessantes ao seu lado. As pessoas interesseiras são aquelas que se interessam só por aquilo que você tem, aquilo que você humanamente ou fisicamente pode proporcionar. Mas as interessantes são aquelas que se aproximam de você por aquilo que você é, pelo aquele brilho que você tem de Jesus na sua vida. De fato, nós somos chamados para ser sal e luz desse mundo. Sal, se a gente for ver, dá sabor, mas em outro contexto também ele preserva. Então precisamos fazer a diferença onde estamos, onde quer que nós estejamos. Nós não podemos ser um ganhador de almas se a gente não viver aquilo que nós estamos pregando. Não tem como eu falar para você, olha, eu chegar para o meu filho e falar assim: ó, você precisa servir ao Senhor, se eu não faço isso. Olha, não beba, eu bebo. Olha, não fuma, eu fumo. Que exemplo que eu estou dando? Não sou exemplo nenhum. E assim é na nossa vida como cristão. Nós precisamos viver, para que a gente possa levar a palavra de fato, a gente precisa viver aquilo que nós estamos pregando. Porque senão nós seremos confrontados. Seremos que nem aqueles judeus que saem pelo caminho aí expulsando demônios e seremos confrontados. Como é que você pode pregar o evangelho para mim se você não vive o que você está pregando? Amém? Mas eu queria entrar no nosso tema, nosso versículo-chave, que está lá em Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 8. Aleluia. Que diz assim: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Então esse é o nosso versículo dessa manhã. É lógico que iremos falar sobre outros versículos aqui, mas o tema principal é esse. Então aqui nós vemos que, contextualizando o que a palavra nos diz, então fala que Jesus, ele estava ministrando à beira-mar, e foi chegando a multidão, e ele foi para o barco e começou a ministrar para aquele povo que ali estava.
E falando justamente sobre essa palavra, e logo lá na frente a gente vê que o próprio Senhor, ele dá a explicação dessa parábola. Só que fala que depois que ele ministrou, algumas pessoas foram embora, a multidão foi embora. Mas algumas se aproximaram a Jesus, para justamente ouvir daquilo que o Senhor estava falando, para entender da palavra. E assim tem que ser nas nossas vidas. Muitas das vezes nós ouvimos uma ministração e acabamos, por vezes, não entender um versículo, e não tem problema nenhum a gente procurar entender, procurar o pastor. Pastor, eu não entendi tal passagem, poderia me explicar? Isso é entendimento para as nossas vidas. A própria palavra nos fala que o povo do Senhor perece por falta de entendimento, e nós precisamos de fato entender. Mas o que a gente precisa entender quando fala aqui sobre essa passagem do semeador? Então nós estamos tratando aqui de algumas sementes caírem em alguns solos, e as sementes são a palavra do Senhor. E o solo aqui representa os corações, que muitas vezes chega na vida de algumas pessoas. Entendam, para que a gente possa semear, eu não sei se alguém aqui é do interior e conhece, eu só de ouvir, né, e ver através da televisão, nós sabemos que a semeadura num âmbito natural, ela não é feita de qualquer maneira. Existe um esforço para que isso aconteça. Precisa tratar o solo, precisa lançar a semente, precisa regar, precisa cuidar, e muitas das vezes precisa estar na estação certa para que a semeadura seja feita. Mas no nosso contexto não existe um tempo certo. A todo tempo nós devemos falar da palavra do Senhor. Mas quando a gente fala da palavra do Senhor, a gente tem que ter, não é simplesmente eu encontrei uma pessoa, falei de Cristo e fica por isso. Entendemos que a nossa função é falar do amor de Cristo, é falar da palavra. E quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Não adianta nós, seja aqui já foi falado, não adianta a gente forçar, porque é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa do erro, do engano, do pecado. Mas a gente não pode simplesmente fazer de uma forma superficial, de uma forma rasa, como se, eu cumpri a minha parte, já está feito, eu fui, preguei a palavra. Não é isso que o Senhor exige de nós. Então tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor é com excelência. E se vamos levar a palavra, devemos levar com excelência. Devemos estar imbuídos, engajados, devemos ter esse relacionamento com o Pai, para que possamos falar com propriedade e assim alcançar as pessoas. Mas vamos ver aqui até essa própria explicação que o Senhor ele traz para os discípulos. Não precisa nem abrir, eu vou ler rapidamente aqui. Então fala lá, continuando em Marcos também, no verso 15, fala: esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia, à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E como é fácil a gente ver isso, não digo no nosso meio, mas na vida das pessoas. Recebem a palavra do Senhor e pula, grita. Foi o que nós falamos algum tempo atrás. Leva tudo na emoção. Não deixa que essa palavra de fato ela entre em seu coração para que produza mudança. Quando a gente se converte ao Senhor, a própria palavra nos garante nos fala que nós teremos aflição. Não será sempre mil maravilhas, mas a diferença é que nós temos a garantia de que tudo vai dar certo no final, que o Senhor está sempre nos ajudando. Como foi falado aqui pela minha esposa, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Nós temos a confiança de que, por mais que as coisas possam estar ruins, sempre haverá um escape para as nossas vidas. Ainda que a figueira não floresça,
e a vide não deu seu fruto. Mesmo assim permanecemos no Senhor, porque eu sei que Ele é conosco. Essa é a diferença. Mas muitas das vezes essas pessoas que deixam essa semente de uma forma superficial na sua vida, elas não entenderam ainda isso. E muitas das vezes compete a nós insistir nesse campo. Falar, olha, vai dar certo, não desista. Se esforce. Chegará um tempo novo para a sua vida, para as nossas vidas. Amém? Aleluia. E continua aqui. Os outros semeados entre os espinhos são que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E aqui, muitas das vezes nós nos enquadramos nisso, infelizmente. Nós deixamos que os nossos afazeres, por mais que essa palavra ela tenha frutificado em nossos corações, nós já entendemos. Muitas das vezes nós erramos nesse sentido. Deixamos que o nosso trabalho, os nossos afazeres, sejam prioridade ao invés da palavra do Senhor. Colocamos à frente muitas coisas. Nos sufocamos, entramos em trabalhos que às vezes roubam, sabe, o nosso tempo que deveria ser dedicado ao Senhor. E aqui nós nos enquadramos nesse sentido. Por mais que essa palavra esteja enraizada em nós muitas das vezes, eu falo isso porque isso já aconteceu comigo, né? E por vezes acaba acontecendo, né? Não seremos hipócritas aqui e falar, não, eu estou livre disso, eu estou no quarto tipo de solo. Não, muitas vezes acontece. Muitos sabem que eu tenho uma jornada de trabalho um tanto quanto maluca, né? Mas o que é importante? A gente não deixar que as coisas desse mundo sejam prioridade nas nossas vidas. Sabemos que se hoje nós trabalhamos, se hoje nós temos a oportunidade de trabalhar, é porque o Senhor nos sustenta. A sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos vivos, porque nós falhamos todos os dias. Mas que nós possamos ser que nem Davi. Mesmo que a gente falhe, a gente tenha um coração pronto para se arrepender. Esse era o diferencial de Davi. Ele tinha suas falhas, ele errava, mas ele reconhecia os seus erros de pronto. Que nós não sejamos pessoas que se achem, não, eu estou acima de tudo, eu não erro, eu sou santo. Que ao errarmos, que nós possamos se render aos pés do Senhor. Mas ele continua falando que é o quarto solo. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. E esse é o solo que nós almejamos. De frutificar realmente. Chegarmos ao ponto que nós estamos plenamente capacitados para poder levar essa palavra adiante. Porque esse é o propósito. O propósito do Senhor não é que apenas eu e você tenhamos conhecimento dessa palavra e essa palavra se finde em nós. Sabemos que tem um campo ainda aí fora para ser alcançado. Eu não tenho os números exatos, mas eu já vi que o sul do nosso país, o grande percentual são de pessoas que não são evangelizadas. Talvez nós sejamos tão imbuídos em buscar outras nações, mas na nossa própria nação existem pessoas que precisam ser alcançadas. Um local tão próximo, sabe? Não que as outras nações não tenham importância, não, tem sim importância. Precisamos alcançar todas as nações. Mas muitas das vezes nosso vizinho tão próximo aqui não foi alcançado ainda com a palavra. Mas qual que é a importância disso, de levar a palavra? Primeiro que foi um ordenamento do Senhor, não é isso? Ide a todo mundo e pregai o evangelho. A grande comissão dessa palavra. Quando de fato nós semeamos,
quando de fato nós levamos a palavra do Senhor à frente, nós estamos compartilhando dos ensinamentos que nós recebemos, da fé que nós temos em nós e compartilhamos com outras pessoas, para que ela possa ter as escamas dos seus olhos tiradas e possa ver de fato Cristo em nossas vidas, e possa ver Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Mas onde está escrito isso que nós devemos agir como uma ordenança nesse sentido? Está lá em Mateus capítulo 28, e a gente vai ler do verso 18 ao verso 20. Aleluia. Então diz lá em Mateus assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui, irmãos, nós vemos que o Senhor nos dá um ordenamento para que a gente, de fato, a gente leve a palavra. E muitas das vezes não precisa nós irmos tão longe como já foi falado. Nosso colega de trabalho, nosso vizinho. O importante é que nós estejamos ligados e aproveitar a oportunidade que nós temos de falar da palavra do Senhor. Mas muitas vezes também a timidez nos bloqueia nesse sentido. Mas que a gente possa orar ao Senhor, orando para que toda barreira, todo impedimento caia por terra. Que nós tenhamos um espírito de ousadia para poder falar. Porque as pessoas, muitas das vezes, quando elas não são cristãs e têm outras religiões, elas não se envergonham. Usam sinais para demonstrar a sua religião. E muitas das vezes nós queremos ser o cristão 007, né, que não é identificado por ninguém. Mas saiba, nós temos uma incumbência por fazer. Mas, para de fato nós sermos um discípulo, nós temos que seguir os mandamentos do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando nós lemos isso que está lá em 1 Coríntios 11, nós entendemos que de fato nós temos um chamado para fazer, para cumprir. Mas o que seria ser um discípulo do Senhor? O discípulo, se nós formos ler numa definição, é aquele que está em um ensinamento, é um aprendiz. Então, todo aprendiz, ele tem que aprender alguma coisa. E um dia esse aprendiz, ele vai se tornar mestre. Então, a palavra do Senhor nos diz, nos fala lá em Atos 11, né? E trata da primeira vez que os discípulos do Senhor, eles foram chamados pela primeira vez de cristão. O que isso quer dizer? Então, os discípulos do Senhor, eles agiam tão igualmente o que Cristo fez aqui na terra, curando, libertando, expulsando demônios, que as pessoas começaram a chamar no primeiro momento como uma forma pejorativa de cristão ou pequenos cristos, mas depois esse termo começou a ser usado como os imitadores de Cristo, os pequenos cristos. E é assim que nós devemos agir. Como Paulo falou, sede meus imitadores, porque Paulo era um imitador de Cristo. Que nós tenhamos de fato a mente de Cristo em nós. E quando nós temos a mente de Cristo, certas coisas já não fazemos mais. Aquilo vai nos incomodar. Algumas coisas já não fazem mais parte da nossa vida. Então tomamos algumas atitudes e aquilo de pronto já nos incomoda. Mas veja como é as coisas. Tem pessoas que tentam até burlar as coisas. Eu vi um vídeo de um rapaz outro dia, ele querendo dar uma justificativa, colocando o nome. Você sabe que tal palavra você pode substituir, às vezes, quando você está no trânsito.
Alguém te fechou, para você não xingar, você fala: ô filho de Jezabel, a que ponto nós chegamos? Quando eu falei que nós devemos ter um comportamento adequado àquilo que nós pregamos, é justamente nesse sentido. Eu, como cristão, eu não posso, de forma alguma, falar ou propor esse tipo de coisa. Veja, se eu tenho um comportamento diferente daquilo que a palavra me diz, como é que eu posso alcançar pessoas? As pessoas do mundo, principalmente aqueles que são desigrejados, eles só querem apenas um motivo para falar dos cristãos. Ah, porque na igreja tal eles fazem isso. Ah, porque o irmão tal fez isso. Ah, porque o pastor tal fez isso. Então nós devemos ser prudentes e vigiar naquilo que nós fazemos ou falamos, para que de fato nós possamos levar a palavra do Senhor com autoridade. Amém? Mas para que eu possa ser um discípulo, existem algumas etapas que eu preciso cumprir. Para que eu possa ser um discípulo, eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso ouvir aquele a quem eu estou sendo instruído. Digamos que aqui na igreja eu esteja sendo instruído pelo pastor. Eu tenho que ouvir as instruções que ele traz para a minha vida. Sabemos que é um homem de Deus e jamais vai falar para você fazer algo que não esteja alinhado com a palavra do Senhor. Mas isso é um mandamento do Senhor. Vejamos lá em Mateus 17:5, por favor. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então aqui nós entendemos o primeiro passo para que a gente possa ser um discípulo. Ouvir a voz do Senhor. E de fato, quando a gente ouve, a gente subentende-se que a gente vai colocar aquilo em prática. Não é isso? Não basta simplesmente a gente ouvir a palavra e se esquecer dela. Sair daqui ou não dar a devida importância para a palavra do Senhor. Temos que colocá-la em prática em nossas vidas, para que possa fluir. Porque senão, simplesmente não passou de um ouvir da palavra. Quando nós ouvimos e colocamos em prática, nós estamos já dando legalidade para que essa palavra caia num terreno bom, onde ela vai frutificar. E um segundo ensinamento, um princípio básico, está lá em João 6. Do verso 66 ao 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Verso 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Então, o primeiro passo é ouvir a palavra. E o segundo passo é aprender da palavra. Então, quando nós ouvimos a palavra e a praticamos, entendemos que nós aprendemos o princípio dessa palavra. E começamos já a frutificar no Senhor nesse sentido. E o terceiro e último, aquele que obedece, que está lá em João 14, 21. Amém, aleluia. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então nós temos que ouvir, aprender e obedecer a palavra. Então esses são os 3 princípios básicos para um discípulo do Senhor. Nós entendemos que tudo há um processo para as nossas vidas, né? Sabemos que quando nós nos convertemos, muitas das vezes nós temos muitas dúvidas de certas coisas. E é nesse caminhar de discipulado que nós vamos
crescendo no Senhor. Nós vamos amadurecendo cada dia mais. Não é da noite para o dia. O próprio Senhor levou bastante tempo para começar a exercer o seu papel aqui na terra, no seu objetivo que ele veio para cá. E assim somos nós em nossas vidas. Nos convertemos, começamos a aprender da palavra, ouvindo, praticando, e assim começamos a dar fruto naquele propósito que o Senhor nos chamou. Mas basta a gente tomar posse daquilo que nós temos hoje na mão. Nós vemos tantos lugares que as pessoas não têm a oportunidade de ouvir a palavra como nós estamos ouvindo agora. Pessoas se escondem, palavras são anunciadas de formas como se fosse um grande pecado, um grande erro, um crime em muitas nações. E nós aqui no Brasil, com todos os problemas que nós temos aí diante dos governos, nós temos ainda a liberdade de podermos de nos reunirmos e ouvirmos a palavra do Senhor. Isso faz com que a gente cresça. Não existe desculpa para que a gente não amadureça na palavra do Senhor. Então nós temos todas as ferramentas necessárias para que a gente possa avançar. Então basta que eu e você tomamos posse dessa oportunidade que nós temos aqui. E nós vemos que grandes pessoas lá no passado, elas fizeram isso, foram ganhadoras de almas, né? Nós vemos o próprio João Batista, a voz que clama no deserto. Ele foi aquele que anunciou a vinda do Senhor e chamava as pessoas ao arrependimento, batizando nas águas, não é isso? Ele foi um desbravador, talvez considerado o último profeta do Antigo Testamento, né? Uma transição para o Novo Testamento. Mas ele se colocou na sua posição de levar a palavra, de ganhar pessoas, de levá-las ao arrependimento, mesmo que isso custasse a vida dele. E muitas das vezes isso não custa as nossas vidas e nós não fazemos isso. Não levamos a palavra. Não estamos com as nossas vidas em xeque, nossas vidas comprometidas. E mesmo assim, muitas vezes nós falhamos em levar uma palavra. O próprio Senhor também, quando ele veio aqui, ele levou muitas pessoas ao arrependimento, trazendo a palavra, curando enfermos, expulsando demônios. Pessoas se renderam ao Senhor pelaquilo que ele era, por aquilo que ele fez. Um outro exemplo, o apóstolo Paulo ganhou tantas pessoas, anunciando em várias cidades o evangelho. Aquele que muitas das vezes fazia a coisa errada achando que estava fazendo a certa. Mas ele também levou pessoas a se arrependerem, a se achegar ao Senhor. E como não falar do apóstolo Pedro, em que a palavra nos fala que em uma única ministração ele levou mais de 3.000 pessoas ao arrependimento. Veja, nós temos tantos exemplos na Bíblia que nos motiva, que nos incentiva a fazer aquilo que o Senhor colocou como ordenamento. Ide a todo mundo e pregai o evangelho e fazer discípulo. Mas eu queria ler com vocês aqui em Atos 2, do verso 37 ao 41, que diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Que faremos, irmãos? Verso 38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é
para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia. Então nós vemos aqui um homem que no começo, o próprio Senhor, a Bíblia nos fala que ele era pescador de peixe, né? E a palavra fala que ele passou a noite toda pescando e não havia pescado nada. E o Senhor falou para ele: afasta o barco um pouco mais e lança a rede. E ele mesmo reconheceu que, sob a palavra do Senhor, ele faria aquilo. Ele lançou a rede e a palavra nos fala que eles pegaram tantos peixes que o barco quase foi a pique, quase naufragou. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitas das vezes nós temos uma palavra de comando do Senhor e nós não damos o devido valor. Nós não depositamos a fé naquilo que o Senhor tem falado para as nossas vidas. Colocamos o nosso eu na frente, achando que vai ser o melhor. Ali Pedro, ele confiou na palavra do Senhor. Talvez se fôssemos nós, iríamos retrucar. Falar assim: não, mas eu já fiz isso. Mas lança. Não, estou cansado, deixa para lá, né? Um outro dia, quem sabe. A lua vai virar, vai acontecer isso, aquilo. Porque é do homem questionar. O homem é questionador. Mas quando entendemos que a nossa confiança não está nas nossas mãos, que a nossa confiança está em Deus, nós vamos dar o devido valor quando o Senhor fala conosco. Quando o Senhor fala para nós irmos e fazermos, seguirmos aquilo que o Senhor tem colocado para as nossas vidas, nos dedicarmos à palavra, termos um relacionamento mais profundo, o Senhor vai fazer com que a gente frutifique cada vez mais. Porque isso não é para a nossa honra e nossa glória. Tudo que fazemos é para a honra e glória do Senhor. Então não se preocupe com o que possam pensar, com o que pode acontecer. Se o Senhor está mandando você fazer, simplesmente faça. Deposite a sua fé nele. Quando Pedro viu o Senhor sobre as águas e falou: se é o Senhor, faça com que eu vá contigo. E ele caminhou sobre as águas. Vemos que numa confiança, somente Pedro desfrutou daquele momento. Todos os outros poderiam ter desfrutado com ele, dessa confiança de ir. Sabe? E em dado momento, se alguma coisa, se vir um vento e abalar o seu coração, não tem problema. Só se lembre que o Senhor está contigo. Se o vento soprar e em algum momento você pensar em desistir, o Senhor vai estar sempre com a mão estendida para você, para te alcançar. Isso é confiança no Senhor. E isso faz com que começamos a produzir frutos. E eu já começo a partir para o final, que meu tempo está acabando, e eu queria ler com vocês lá em João 15. Então em João 15, do verso 4 e o verso 5, diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecer em mim. Verso 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora verso 8, por favor. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Então, quando nós permanecemos no Senhor, o Senhor nos capacita a fazer aquilo que Ele nos imbuiu de fazer. Ou seja, o Senhor fala para mim e para você: ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Se eu estou no Senhor, isso vai acontecer. Então, quando nós falamos de frutificação, não se resume apenas em conseguir pessoa ganhar almas para o Senhor. Isso está envolvido também o fato de
eu estar amadurecendo no Senhor, eu confiar que a sua palavra vai me sustentar. Tudo isso é frutificar no Senhor. E quando eu entendo que ganhar almas, isso não tem nada a ver a satisfazer o meu ego pessoal como ministro da palavra do Senhor, o Senhor vai me capacitar cada vez mais para que isso aconteça. Então, pessoas que pensam que por muito ganhar almas, ela se torna uma pessoa diferente, essa pessoa está muito enganada. Porque isso está falando do seu próprio eu. Ah, eu ganhei 100 almas para o Senhor, eu ganhei 1000 almas para o Senhor. Nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor por isso. Então, que você possa entender nessa manhã que tudo aquilo que nós fazemos, quando nós cumprimos esse ordenamento de ir e pregar o evangelho às pessoas, alcançar pessoas, e não de uma forma superficial, mas de uma forma profunda, e muitas das vezes isso vai envolver que você invista. Eu lancei a palavra, eu preciso lá regar esse solo novamente, eu converso uma vez, eu converso 2 vezes, e me disponho a ajudar essa pessoa. Esse é o esforço que nós temos muitas vezes de fazer a semeadura no campo. O homem lá no campo, na sua fazenda, ele como nós já falamos, ele semeia, ele rega, ele joga adubo e vem controlando tudo aquilo para que aquela semente ela possa florescer. Assim é a nossa vida espiritual. Às vezes o nosso amigo lá na faculdade, eu levo a palavra para ele hoje, e não posso pensar que se resumiu a isso. No outro dia tem uma oportunidade, eu falo novamente, e aí como você está? Lanço a palavra novamente, rego e vou trabalhando essa pessoa. Então toda semeadura existe um investimento. Existe um tempo para que eu tenha que investir nisso. Porque senão, simplesmente, eu estaria cumprindo uma tabela. Ah, o Senhor falou para eu fazer, eu fiz, a minha dívida está paga. E não é isso que o Senhor espera de nós. Que aquilo que eu e você recebemos um dia e temos o entendimento, e eu creio que aqui a palavra alcançou o 4º tipo de solo, uma boa terra, onde essa palavra ela vai frutificar e continua frutificando, independente de você ganhar almas ou não. A partir do momento que você entende e é alicerçado nessa palavra, já existe uma frutificação na sua vida. Mas entenda, essa palavra ela não pode estar resumida a nós mesmos. E tudo aquilo que eu aprendi, e tudo aquilo que está no meu coração, tem que estar em linha com aquilo que eu vivo. Eu não posso falar algo e fazer outro. Uma árvore, uma laranjeira, ela não pode dar maçã. Toda árvore dá o seu fruto correspondente. E nós, como cristãos, nós damos o fruto correspondente a isso. O amor, que nem fala lá em Gálatas, né? O fruto do Espírito. Então que nessa manhã nós possamos entender, e aqui eu já começo a finalizar a administração, se o grupo de louvor quiser subir. Que nessa manhã a gente possa entender, de fato, que a gente não pode deixar que uma oportunidade passe por nós. Eu costumava brincar no meu serviço que cavalo selado só passa uma vez só. O que quer dizer com isso? Às vezes nós temos uma única oportunidade. E nós não podemos deixar que essa oportunidade se esvazie, escape das nossas mãos. Talvez um cliente que chegou na loja, que ele só vai vir aquela única vez. E você deixou de levar a palavra para aquela pessoa. E você poderia ter falado, se eu tivesse falado, coisas teriam mudado. Talvez quem trabalhe no comércio tenha bastante contato com pessoas e talvez apenas um único contato. Nós possamos entender que de fato, que aquilo que nós recebemos, nós devemos passar adiante. Porque seríamos muito egoístas da nossa parte em querer só para nós. Aquilo que nós vivemos, né? E a palavra
nos dá essa certeza que quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, né, nós viveremos o melhor dessa terra. E eu creio nisso que nós viveremos. Mas não se resume a somente estarmos aqui. Se resume naquilo para onde nós iremos viver. Reinar com Cristo. Se hoje nós estamos aqui porque nós tivemos uma segunda oportunidade e Ele acredita em nós. Devemos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Alcançar pessoas, falar do amor de Cristo, para que essas pessoas vejam Cristo em nós. E o seu comportamento, irmãos, é como cartas vivas. As pessoas vão te ler onde você estiver. Olha que feio, de repente, nosso comportamento e de uma forma totalmente errada. E quando você fala para uma pessoa, eu sou cristão, ela fala assim, nossa, não parece. Seu comportamento não condiz com o que você fala. Agora, olha que quando é bom que as pessoas falam assim, eu vejo algo diferente em você. Eu sinto paz quando eu falo contigo. E é isso a diferença. Quando a palavra fala de sal e luz, é justamente isso. Você é o diferencial onde quer que você esteja. Você vai fazer a diferença onde quer que você esteja. Eu sempre falo isso, que muitas vezes a gente prega sem a gente abrir a boca. Porque o nosso comportamento vai fazer a diferença onde quer que nós estejamos. As pessoas em meio a dificuldades histéricas falando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu falo assim, tudo vai bem. Tudo está bem. Falava agora cedo para minha esposa, falava assim, sabe quantas pessoas às vezes querem uma oportunidade e não tem, e às vezes a gente tem, ainda que não seja o melhor que seria para nós, mas temos a oportunidade. Então nós temos que ser mais grato pelas coisas que nós temos em nossas mãos. Às vezes a gente olha um copo de água pela metade, os pessimistas vão falar assim, esse copo está meio vazio. A gente tem que ter um outro olhar. Esse copo está meio cheio. É diferente o tipo de olhar. Então quando nós, em meio às dificuldades, nós vemos soluções para tudo, você já faz o diferencial, você traz uma palavra de conforto para as pessoas. Nossa, vai cair, vai chover, vai acontecer um monte de coisa. Calma, tudo vai bem, não vai acontecer nada. Você declara o Deus que você serve, você já tem a confiança no que Ele te prometeu, então tudo vai bem. Não importa, ainda como eu falei aqui, ainda que a figueira não floresça, no tempo certo, tudo vai acontecer. E Ele não vai te deixar desamparado em momento algum. Amém, irmãos? A gente possa se colocar de pé. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração nessa manhã. Creio que oportunidades chegarão na sua vida e na minha vida. Que a gente não venha ter medo de falar. Que aquilo que você recebeu um dia no seu coração, que aquilo que um dia transformou a sua vida, você possa passar adiante. Quantas pessoas estão se perdendo, ainda por conhecer a palavra, elas estão se perdendo porque não entenderam o princípio do Evangelho. Que você possa ainda insistir nesse solo. E que você nessa manhã possa receber daquilo que o Senhor trouxe para você e para mim. Amém? Pai, nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai amado, por essa oportunidade. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Cremos, ó Pai amado, que nós seremos instrumento nas suas mãos, ó Pai, para fazer a tua vontade. Fazermos aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Pai, como ordenamento. Cremos que nós alcançaremos corações férteis, ó Deus. Nós influenciaremos pessoas a te seguir, a te servir, ó Pai. Que nessa manhã toda escama dos olhos, ó Pai amado, tudo aquilo que muitas das vezes não entrou no nosso coração ainda, Pai, como entendimento da Tua Palavra, possa se cumprir nessa manhã. Que nós possamos ser, Senhor meu Deus, aleluia, uma luz em meio à escuridão. Que nós possamos de fato ser sal e luz para a vida das pessoas.
Pai, nós te louvamos por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Que nós possamos ser, Senhor Deus, como flecha, lançado para alcançar alvos certeiros, ó Senhor. E nós declaramos, ó Pai amado, que tudo aquilo que nós fazemos, não fazemos para a nossa honra, mas fazemos para a honra e glória do Senhor. Que as pessoas possam ver em nós a luz, possam ver em nós o Espírito Santo se manifestando através de nós, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!